Oi pessoal, bem-vindos de novo. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre como você criar o hábito de leitura, ou melhor, como ler mais. Esse assunto é discutido em tudo que é lugar, afinal, quem é que não quer ler mais, né? Todo mundo acha que lê pouco, entendeu? Eu, por exemplo, tenho uma média de 30 livros por ano. Para muitas pessoas isso vai ser pouco, para outras isso vai ser muito, vai depender. Mas eu acho que cada pessoa tem uma média de leitura. Eu, por exemplo, não leio muito porque eu sou muito inconstante com as minhas leituras. Tem meses que eu leio muito, 6, 7 livros por mês, e tem meses que eu simplesmente não leio nada. Então essa inconstância faz que eu leia pouco no final do ano. Pelo menos pra mim é pouco, porque eu acho que se eu me botasse a ler todos os meses uma meta de pelo menos 5 livros, eu leria muito mais. Tirando todas essas coisas complexas do ser humano, eu vou dar algumas dicas. Ao total vão ser 5 dicas de como você criar o hábito de leitura, como ler mais. A primeira dica é muito falada e vai ser meio clichê, mas é verdade, gente. Você tem que criar o hábito de leitura botando a leitura como prioridade. Como é que você faz isso? É muito comum que a gente, sei lá, assista uma série, uma temporada inteira de uma série num dia só. Então, como é possível que você não consiga pegar meia hora do seu dia para ler um livro? Se você pegar meia hora do seu dia, ao total, fazendo aqui uma conta, meia hora em uma hora vai ser 60. Isso quer dizer que mais ou menos em 15 dias você vai terminar um livro de 300 páginas. Isso quer dizer que se você ler meia hora por dia, em um mês você vai conseguir ler mais ou menos 600 páginas. Isso fazendo uma média de 20 páginas por meia hora, que eu acho que é uma boa média das pessoas lerem. Eu, por exemplo, leio 30 páginas, é impressionante. Posso ler 1000 vezes, sempre vai dar 30 páginas a cada meia hora. O problema é, muitas vezes a gente não quer dessa meia hora por dia, a gente deixa pra depois, fala, amanhã eu leio, depois eu leio, e a gente nunca pega. Então assim, crie o hábito de leitura. Sei lá, acorde todo dia de manhã e tome seu café com um livro na mão. Gente, eu devia fazer isso, eu tomo um café e vou lendo, entendeu? E são apenas 20 páginas. Em vez de assistir um episódio da sua série favorita, que dura em média 40 a 45 minutos, leia esses 40 a 45 minutos de um livro. Você vai perceber que com isso você vai começar a ler muito mais. Então essa é a minha primeira dica, priorize a leitura. Dê meia hora por dia, você vai ver como de repente você vai conseguir ler 1, 2 horas com uma facilidade incrível. Por quê? Porque você vai estar muito mais habituado à leitura. A minha próxima dica é escolha bem o seu livro. Por quê? É muito comum que a gente acabe, achando que assim, para você ser leitor, você precisa ler os grandes clássicos. E a verdade é que não é necessário. Clássicos, eles são eternos, eles sempre vão estar aí pra você, entendeu? Eles são atemporais. Então, assim, não comece a priorizar os clássicos. Por quê? Os clássicos normalmente têm linguagens mais difíceis. É normal. Normalmente a narrativa é mais lenta, o tipo de fala é tão diferente da nossa que o nosso corpo demora, né? Nosso cérebro demora em associar esse tipo de linguajar com o linguajar que você está acostumado a escutar. Isso causa que você tenha que focar muito mais nesse tipo de leitura, o que faz a leitura sendo mais cansativa. Então, assim, é importante sim ler clássicos? É. Mas, gente, escolha o clássico no momento que você consiga ler clássicos. E o que eu tô dizendo é que demora. Entendeu? Não é algo de dia pra noite, não é simplesmente assim, vou começar assim, não leio faz um ano e vou pegar um clássico, você vai flopar. É normal, gente. Tipo, não tem como, entendeu? Então, assim, o que eu sempre falo é assim, pegue gêneros diferentes. Mergulhe dentro dos gêneros, dos tipos de livros, de autores. Isso vai fazer que você ganhe gosto pela leitura. Leia livros leves. Não tem problema se aquele livro você acha clichê ou você acha que a trama não é tão interessante, não traz grandes ensinamentos para sua vida. Gente, às vezes a gente precisa ler um livro mais leve. Então, por favor, gente, escolham bem os seus livros. Vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês. A minha terceira dica é uma dica que aí é um tema meio difícil de falar, um tema meio delicado, muita gente não presta muita atenção nesse tipo de tema, mas eu acho muito importante a gente relatar aqui. O tema é abandonar livros. Muita gente, assim, tem aquela coisa de, tipo, não quer abandonar. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu persisto até o último segundo. Hoje em dia, em toda a minha vida, eu devo ter abandonado no máximo 3 ou 4 livros. Eu não abandono livro, é muito difícil. Por quê? Porque é uma questão de honra eu terminar os livros, entendeu? Mas é uma coisa porque eu sou muito orgulhosa, sou muito competitiva. Então, quando eu falo que eu vou ler um livro, eu vou ler aquele livro, nem que for na marra, sabe? Empurrando com a barriga. Então, assim, gente, isso é uma coisa que eu sou assim, né? Mas eu não acho que seja isso bom pra minha vida, sabe por quê? Porque eu acho que a gente não tem que perder tempo. Não faz sentido você se prender a um livro que não te agrada de nada. Às vezes é um momento, às vezes é porque de nenhuma maneira você vai gostar daquele livro. Então, assim, não tenha medo de abandonar. Você começou o livro e diz,
Gente, não tô gostando? Para o livro, não tem nada de errado em você pular de uma leitura para outra, porque não tem por que você perder tempo de leitura numa coisa que você acha que não vai gostar. Isso é mais comum do que vocês imaginam, então assim, gente, se tranquilizem. Não gostou do livro? Larga o livro. Bom, a quarta dica eu vou falar porque ela funcionou para algumas pessoas na minha casa. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe nunca foi uma leitora assim voraz, que super devora os livros, mas ela agora, recentemente, começou a ler muito mais por insistência minha. Mas como é que eu consegui isso? Primeiro eu lia para ela, eu literalmente sentava e ela escutava eu ler, e depois eu comecei a apresentar elas os audiolivros. Audiolivros, tudo bem, é alguém falando pra você, né? Ela vai estar aí falando e às vezes serve muito, principalmente quando você tem coisas pra fazer. Por exemplo, minha mãe escutava audiolivro fazendo comida, lavando louça, entendeu? Por quê? Porque aí você usa duas coisas. Você tá escutando o audiolivro enquanto você tá fazendo os seus deveres de casa ou sei lá, gente, coisas normais que a gente faz na vida, entendeu? Então isso ajudou muito ela a pegar o gosto pela leitura. Hoje em dia ela lê normalmente como eu leio. Ela tá lendo tanto Filho das Trevas, que eu tô esperando ela terminar pra eu começar o livro. E ela tá lendo muito mais. Por quê? Porque ela começou a pegar gosto pela leitura. Então, assim, busque outras maneiras de gostar de ler. Então, assim, eu acho que o audiolivro já me ajudou também. Eu já tive problema com vista, de começar a doer muito meu olho, eu não conseguia abrir o olho de tanta dor. Então, o que eu fazia? Eu escutava audiolivro, isso me ajudava muito. Então, assim, eu cultivei várias histórias com audiolivro, não tem problema, você não vai ser menos leitor por estar escutando um audiolivro de vez em quando, principalmente, às vezes, quando você não tá afim, sabe, de pegar o livro, ou sei lá, você tá indo de ônibus pra algum lugar, quer pegar um audiolivro. Eu sei que é muito mais fácil, muito mais prático, então, assim, tenha isso em conta. Escute audiolivros, que isso vai te ajudar bastante. Minha última dica, na verdade, é como ler mais de um livro por vez. Eu sei que tem gente que gosta de ler um livro, terminar o livro, pula para outro livro. Eu, por exemplo, adoro ler vários livros, já cheguei a ler, sei lá, 4 livros por vez, gente. Como é que você faz isso? Vamos começar aí. Como é que você faz isso? Eu sempre intercalo gêneros ou personagens. É muito difícil eu ler 2 fantasias com uma narração masculina, por exemplo. Porque eu sei que a chance nunca aconteceu, né? Mas a chance de eu acabar misturando as 2 histórias é muito mais grande. Então, o que eu faço? Se eu tô lendo Harry Potter, né, que é um menino que narra, é um mago, é uma fantasia, eu não vou ler Percy Jackson. Por quê? Porque eu vou acabar misturando. São duas narrações que são levadas por uma criança, um menino, e que são um mundo fantasioso. Então, assim, isso me faria, sabe, acabar misturando os dois. Então, o que eu faço? Eu sempre pego, se eu tô lendo um livro não ficção, eu intercalo com uma fantasia e intercalo com um romance de época. Normalmente isso me ajuda a manter os 3 livros totalmente diferentes um do outro, o que me faz não me perder na leitura, sabe? Não acabar misturando uma história com outra. E me faz, às vezes, sei lá, eu leio 2 capítulos, já estou enjoada daquela história, pulo pra outra. E num dia, às vezes, eu leio, sei lá, 200 páginas sem nem mesmo perceber, porque eu li poucos capítulos de cada história. Se um livro é em primeira pessoa, sei lá, pega o livro em terceira pessoa. Se um narra uma criança, pega um que narra uma mulher adulta. E assim você vai intercalando, não vai misturar as histórias, eu tenho certeza que não vai misturar, então fica tranquilo. Então isso é uma dica muito legal se você quer ler mais de um livro por vez. A última dica, na verdade, é um bônus, participe de clubes de leitura, acompanhe sprints de leituras que vários canais fazem, acompanhe booktubers diferentes, de vários gêneros, que gostam de um gênero, que gostam de outro, que falam sobre tipos de livros diferentes. Isso vai te ajudar a ter mais opções de leitura, além do mais, você nunca vai se distanciar da leitura, isso me ajudou muito. Então assim, gente, acompanhe pessoas que gostem de ler, essa é a minha dica, isso vai te ajudar muito a se sentir cada vez mais perto da leitura e sentir que você faz parte disso. Isso vai acabar te incentivando a ler mais, vai te incentivar a criar mais metas e a concluir as suas leituras, e você vai ver que com o tempo as leituras vão aumentar, o gosto pela leitura vai aumentar e você vai ver que o hábito vai ser algo, simplesmente um hábito de leitura. Você nem vai perceber que está fazendo, simplesmente você vai fazer porque você gosta. Então, essa é uma das minhas últimas dicas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, compartilha com outros leitores. Então, muito obrigada por ter chegado até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Para de fingir que tá.